Bom dia, segundo ano. Vou fazer a correção para vocês do volume 3, as 4 semanas, tá? Aqui tem a primeira pergunta, que é só para retirar os cognatos, as palavras parecidas com português, e vou colocar o significado dela na frente. Embora eu sempre peça para só copiar os cognatos, aqui está pedindo para colocar os cognatos e o que significa na frente. Mas vai ser o mesmo significado em português. A primeira questão depois vem qual a ideia central do texto. A ideia central do texto é falar sobre confinamento total de adolescentes na Itália. A revista número 2 é para adolescentes, mas nesse texto aqui o objetivo dela, a função dela é de informação. Quem escreveu esse texto, o nome dela lá é Giulia Frigieri. A data da publicação do texto parece-me que foi no dia 20 de abril, 29 de abril de 2020. O outro texto, de acordo com o texto, em qual situação estão os adolescentes? Eles estão em confinamento. E o que eles têm feito? Eles têm jogado videogame para comunicar uns com os outros. E qual a sua opinião sobre essa afirmação? E aí, o isolamento é, com certeza, para nos impactar em todas as diferenças, o que frequentemente e de maneiras desconhecidas. Se quer que cada um vai falar, se a sua opinião é que o confinamento pode estar provocando algumas reações das pessoas de diferentes maneiras. De que modo a autora teve acesso à vida dos adolescentes? É através de videochamadas e webcam. Qual a percepção do autor em relação ao modo dos italianos estão passando o período de isolamento? Este sentimento foi baseado em quais atitudes dos adolescentes? Qual a percepção da autora em relação à vida que apesar do isolamento o impacto tem causado de maneiras diferentes, tem reações de maneiras diferentes. Eles têm tido resiliência, ansiedade e, apesar de tudo, muita esperança. Agora que foi essa 8 que eu respondi, a outra questão já passa para a semana 2. Na semana 2 é o texto sobre Lâmia. O que Lâmia esperava? Ela esperava, no caso, era poder comemorar o seu aniversário de 18 anos. Tem uma outra figura de Federica. Na sua opinião, qual a opinião de Federica a respeito do tempo e da rotina dela? É que ela sentia muita falta da rotina dela, estava sentindo falta da vida que ela tinha. De acordo com a imagem, como ela se sente em relação à situação vivida? Parece que pela imagem que ela está revivendo os momentos, ela está tentando voltar ao que já passou. O que ela já passou. Agora aqui, de Jade, de 18 anos, do que o estudante Jade mais sente mais falta da escola e dos seus amigos. Ele gosta de estudar à distância e não gosta, e principalmente matemática e física, que é mais difícil de aprender. Você concorda com a opinião dele? Isso aí é questão pessoal. O que Jade tem feito para se distrair neste período parece também jogar PlayStation, né? Jogar videogame. Agora aqui são respostas também pessoais, a letra A e a letra B. Com base no diário do adolescente, escreva seu próprio diário. Você escreveu seu próprio diário aqui, pediu em inglês, mas vocês poderiam, eu acho que o abrir mão poderia ser feito até com frases bem curtas mesmo, coisas que vocês fazem no dia a dia. A outra agora já é a semana 3. A primeira questão que está falando tem um texto sobre Anne Frank, onde Anne Frank nasceu e fala que é lá na Alemanha, na cidade de Frankfurt. A outra pergunta me parece o que... Qual era o contexto? Eles viviam no contexto de muita pobreza,
histórica e econômica dele vindo bem em contexto de muita pobreza. O que faz a família de Henry mudar para Amsterdã é que eles estavam sendo perseguidos, né, por serem judeus. O que aconteceu quando ele estava com 10 anos? Com 10 anos, me parece que teve a Segunda Guerra. Foi a Alemanha, os nazistas invadiram a Holanda e teve a Segunda Guerra Mundial. Quais as restrições os nazistas impuseram aos judeus? É que eles não poderiam ir a lojas, parques, fala aqui com inglês até parecido com português, cinemas, parques, cinemas e lojas. O que o pai de Anne e outras fizeram, eles tiveram de mudar, né? Eles tiveram de se esconder e mudar. O que Anne ganhou de presente no seu aniversário de 18 anos foi o diário. Que ela ganhou os seus 18 anos foi o diário. Quando ela começou a escrever o seu diário, o que ela relatava, falava das suas ações, contava a história do momento, escrevendo seu diário, mas antes, o que she was done, antes ela estava escrito, o que as outras pessoas escondiam quando eram descobertas e arrastadas pelas pessoas, pelos policiais. O que aconteceu em 1944? Em 1944, falei para vocês, é só procurar a mesma data aqui, ela foi descoberta, né, pelos policiais. Aqui também é questão pessoal, se sim, se você já viu o que aconteceu com ela, se você sabe da história, é para você escrever, se não também. Isso aqui é questão pessoal, cada um deve ter dado a sua resposta. Na semana 4 vem o antissemitismo, que é aquela característica que é perseguição aos judeus. Qual a palavra da palavra, qual a origem da palavra, que é a perseguição dos judeus, e o que ela significa, a perseguição dos judeus, e foi a origem dela, ela apareceu no primeiro vez no século XIX. Pode ser considerado racismo? Sim, pode ser, porque é o preconceito que tem contra todos os judeus que eram considerados fracos. Quais eram os pensamentos de Hitler e dos nazistas? A ciência comprova o pensamento de Hitler e dos nazistas, que eram uma raça e que era a raça de fracos. E a ciência comprova isso? Não. A ciência, pelo contrário, provou que simplesmente existe duas raças, que é o ser humano, tá? Que é uma única raça, que é a considerada ser humano. Que vem um pedaço de música, beat me odeia, me odeia, me bata, me odeia. Como você interpreta mesmo? Aqui no caso que a gente pode, como você interpreta o que se quer dizer nisso aqui, que você pode me bater, você pode me odiar, mas eu mesmo assim não posso deixar de existir. Você não vai ser totalmente transparente ou não vai deixar de existir por isso. Nos versos I am invisible because you ignore me, eu sou invisível porque você me ignora. Com essa proclamação, proclamou-se a liberdade. O que os verbos enunciam é que as pessoas eram abandonadas, eram tratadas como se não existissem. Aqui eu estou cansada de ser vítima de vergonha, de sujar meu nome, eu não posso acreditar numa vida como essa. São duas músicas, uma de George Floyd, né, a união de pensamento de George Floyd e de Michael Jackson. E o que ele retrata? Retrata que eles estavam quietos e que não gostavam de ser perseguidos. É um protesto, né? O que os dois sozinhos era um protesto. Bom dia, segundo ano, bye bye, see you.